Olá! Nesse vídeo nós vamos continuar a série da diferença entre vida eterna e reino, da onde havíamos parado, ainda abordando o assunto do Tribunal de Cristo, segundo exposto pelo irmão D.M. Penton em seu livro, que leva o mesmo título, tá bom? O Tribunal de Cristo. Se você quiser adquirir, eu vou deixar depois o link aqui na descrição do vídeo, onde você pode fazer a aquisição desse precioso livro, lançado ali pela editora 12 Cestos Cheios, do nosso irmão Jairo Santos, e que tem contado ali com a cooperação do nosso irmão Aroni na distribuição, tá bom? Então vamos seguir falando hoje um pouquinho mais desse assunto tão importante e que tem passado despercebido da maioria dos cristãos. O Tribunal de Cristo. Hoje nós vamos falar de uma tipologia. Se você assistiu o último vídeo dessa série, você viu que nós falamos sobre a verdade do galardão, da questão do galardão, da recompensa vista na Escritura. E agora nós vamos falar, usando aqui um tipo, prefigurado no Antigo Testamento, que nos ajuda a entender essa verdade. É a questão do sangue e o fermento. São dois elementos que apareciam ligados ao ritual da festa da Páscoa e estavam intimamente ligados à futura herança do povo de Israel quando eles adentrassem na Terra da Promessa. Lembrando que a Páscoa começou na última noite deles no Egito, ali saindo de Ramsés, e ela deveria ser celebrada mesmo que eles entrassem na Boa Terra. Depois de entrarem, ela era para ser celebrada. E a forma como eles agissem em relação a ela, a Páscoa, ao sangue, a carne do cordeiro e ao fermento, determinaria o tratamento que eles receberiam uma vez que tivessem adentrado a herança na Terra da Promessa. Então vamos continuar aqui de onde havíamos parado. Um tipo muito claro e formoso, registrado no Antigo Testamento, revela-nos o aspecto duplo dessa verdade divina encontrada no limiar de toda a redenção. Disse que um zoólogo é capaz de reconstruir toda a anatomia de um animal a partir de um simples osso desse animal. Da mesma forma, basta uma única referência para explicar a verdade ao qual o tipo se refere. Então, o que o nosso irmão está querendo dizer é o seguinte: assim como um zoólogo consegue pegar um osso, se ele estudou muito bem a anatomia, o aspecto anatômico, ele consegue reconstruir toda a estrutura corporal a partir daquele osso, bastaria uma única referência no Novo Testamento para explicar toda uma figura no Antigo Testamento. Mas ele vai dizer aqui que no sangue e no fermento, como tipos, o Espírito Santo nos provê 3 referências, não uma só. 3 referências, de forma que toda e qualquer dúvida seja eliminada. Aqui nós vamos ver que as referências que o nosso irmão Penton cita aqui, elas se encontram em 1 Coríntios capítulo 5. Ali Paulo vai dizer: Cristo nossa Páscoa, ou como diz uma outra versão, Cristo nosso Cordeiro Pascal. Mas, se nós formos seguir mais de perto o texto original, seria melhor traduzir Cristo nossa Páscoa, porque Cristo não é só o Cordeiro. Todos os elementos da Páscoa falam de Cristo. Mas aqui fala, Cristo nossa Páscoa, por nós foi imolado. Também significa que não só Cristo é visto em cada aspecto da Páscoa, tanto no sangue como na carne, como nas ervas amargas e todos aqueles itens ali, mas também indica que ele, como cordeiro imolado, é o centro da Páscoa, assim como o cordeirinho era o centro da festa pascal no Antigo Testamento. Então aqui é dito, Cristo nossa Páscoa por nós foi imolado. Portanto, o sangue do cordeiro tipifica o sangue de Cristo. Essa é a primeira referência feita. Cristo, nossa Páscoa, por nós foi imolado. Isso aponta para o sangue de Cristo derramado. Por isso, aí vem aqui o por isso, celebremos nós a festa. E o que é a festa? Se Cristo
morto na cruz por nós, derramando seu sangue, é a realidade da tipologia do cordeiro morto derramando sangue na Páscoa, que festa que eles celebravam logo imediatamente, ou na verdade começando em conjunto com a Páscoa e se estendendo durante 7 dias. Se você lê Levítico 23, se você estuda a Bíblia com cuidado, você vai ver que essa festa que eles davam início imediatamente após a cerimônia pascal era a festa dos pães ázimos, que durava 7 dias. Então Paulo está dizendo aqui que ao Jesus morrer na cruz derramando sangue, a realidade da festa da Páscoa havia ocorrido. Tanto é que Deus faz questão de que no mesmo dia em que os cordeiros eram mortos para a festa da Páscoa, no crepúsculo da tarde, foi o mesmo dia que Cristo morreu na cruz, às 3 horas da tarde, no crepúsculo da tarde. Então, a sombra e o corpo estavam juntos. O tipo e a realidade estavam juntos nesse momento. Os cordeiros estavam sendo imolados, cerca de 200 mil cordeiros eram mortos em Jerusalém na Páscoa. Era muito cordeiro. Mas exatamente no momento em que esse cordeiro estava sendo morto, o verdadeiro cordeiro estava dando brado na cruz. Exatamente no mesmo momento. Então, Paulo vê isso e diz, olha, esse cordeiro derramando sangue para o perdão dos pecados e a salvação da condenação, era uma figura de Jesus derramando sangue no Calvário. Então, essa festa da Páscoa já ocorreu. Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado. O que resta para nós agora? Assim como o povo judeu, imediatamente após a Páscoa, precisava guardar a festa dos pães asmos, comendo pão sem fermento durante 7 dias, assim também nós, imediatamente depois de sermos sido salvos pelo sangue de Jesus, precisamos viver uma vida de santidade. Uma vida completa de santidade. Por isso 7 dias. Todo o período da nossa vida. O 7 fala de algo perfeito, completo. Isso indica que durante toda a minha vida agora eu tenho que viver em santidade, honrando aquele que morreu por mim. Por outro lado, esse 7 também refere-se a um período completo dispensacional. Se refere à era da graça, introduzida pela morte do Cordeiro. Isso indica que a igreja, no seu período, na sua dispensação da graça, de forma perfeita, durante todo o período completo, perfeito da graça, ela deve viver em santidade. É isso que Paulo está falando. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Portanto, celebremos a festa. Essa é uma referência à era da igreja. Em outras palavras, os 7 dias entre a primeira e a segunda vinda do Senhor são o antitipo da festa dos pães asmos. E aí Paulo diz, assim também lembrando a figura do Antigo Testamento, que nós devemos celebrar essa festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Lá, depois deles comerem a Páscoa, eles tinham que começar a comer pães asmos durante 7 dias, e durante 7 dias nenhum fermento poderia ser encontrado na casa de nenhum israelita. Aí Paulo toma esse texto que está lá em Êxodo 12, Êxodo 13, falando do cordeiro, falando da festa do pão asmo e do expelir de todo o fermento, e aplica agora no Novo Testamento a nós. Cristo nos salvou pelo sangue. Somos eternamente salvos. Mas depois de salvos pelo sangue, nós devemos viver em santidade, livre de todo o fermento. Nesse período parentético, completo, tipificado pelos 7 dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós devemos viver uma vida de santidade sem nenhum fermento. E o que acontecia com quem não se abstesse do fermento? Sabe o que é dito? O fermento, que é um tipo do pecado, da malícia, é dito que essa pessoa seria deserdada no dia da posse da herança em Canaã. Não é dito que o sangue não estaria sobre ela, que ela não seria perdoada, que ela não seria mais uma filha de Deus, que essa pessoa não seria salva. Só é dito que ela não teria parte na herança.
O sangue garante salvação. O abster-se do fermento garante posse de herança. Que tipo perfeito! Que tipo perfeito! Como é que pode uma figura do Antigo Testamento falar tanto em verdade em relação ao Novo Testamento? E não somos nós que estamos interpretando a bel prazer. É Paulo em 1 Coríntios 5. Se você quer brigar com a figura, tem que brigar com o próprio apóstolo Paulo. É certo que tipologia sozinha não pode ser fundamento de doutrina. Mas se o apóstolo já estabeleceu a doutrina e depois tomou o tipo para explicar a doutrina, então nós temos a liberdade de usar esse tipo para continuar lançando luz no desenvolvimento da doutrina. E o que está acontecendo aqui? Paulo está tomando a figura da Páscoa. O cordeiro morreu, derramou sangue, efetuou o perdão e a remissão e a redenção do povo. Agora, eles durante 7 dias vão comer pães asmos. Aquele que assim comer, ao entrar em Canaã, recebe a herança normalmente. Aquele que, mesmo lavado pelo sangue, perdoado, redimido, resgatado pelo sangue, todavia, durante os 7 dias, não se abster do fermento, quando o tempo da herança em Canaã chegar, ele será deserdado. Figura do que então? Figura de uma verdade clara, que o próprio Paulo, pelo Espírito Santo, elucida aqui para nós. Aquele que foi salvo pelo sangue de Cristo deve viver uma vida completa de santificação. E a igreja é chamada a viver durante todo o período completo da sua era parentética em santidade. Aqueles que não guardarem a santidade, não se absterem do fermento nessa era, no dia da herança serão deserdados. Então por isso que Paulo diz, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. O fermento, portanto, tipifica o pecado. E Paulo diz, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Nenhum tipo poderia ser mais claro, nem a interpretação mais evidente e mais correta. O primeiro mandamento do Senhor ao seu povo, quando estavam prestes a sair do Egito, foi que colocassem o sangue sobre a casa. Você pode ver que isso está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 7. Lá diz assim, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Isso era algo referindo-se ao cordeiro. O anjo da morte visitou todas as casas, porque em todas havia pecadores. O anjo da morte ia passar para punir o pecado na terra do Egito. O ponto aqui é que o israelita não era menos pecador que o egípcio. Mas Deus proveu um meio do israelita se salvar. Tá vendo? O anjo da morte visitou todas as casas, porque em todas havia pecadores. Entretanto, nas casas em que viu sangue, baixou sua espada e passou adiante. Não causou destruição alguma. É como está escrito, quando eu vir o sangue, passarei por vós. E por quê? Porque o sangue do cordeiro comprovava que a morte já havia entrado naquela casa, que havia passado pelo limiar da porta. O cordeiro pereceu em lugar do primogênito daquela casa. Todavia, o anjo da morte entrou em todas as outras casas. O momento em que o sangue do cordeiro, o momento em que o sangue de Cristo se coloca entre minha alma e o Senhor, esse é o primeiro mês do ano para mim. Lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam no mês de Abib, que depois foi chamado de Abib Nissan, que corresponde à última quinzena do mês de março e à primeira quinzena do mês de abril. Era o começo da primavera. Mas, apesar de não ser o primeiro mês do ano secular, era o primeiro mês do ano espiritual, do calendário religioso deles. Por quê? Porque
foi ali que a história espiritual da nação começou com Deus. Por isso que Deus falou, esse mesmo será o primeiro mês do ano. E aí o irmão Penton começa a aplicar isso aqui para nós da seguinte forma. Nós, como qualquer outro pecador desse mundo, devíamos morrer. Nós éramos réu da morte eterna. Mas quem creu no Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro foi posto sobre ele. Agora, a condenação não pode vir sobre nós porque alguém já morreu em nosso lugar. E quando alguém morreu em meu lugar e eu criei, e isso foi imputado a mim, a minha história começa diante de Deus porque agora eu estou justificado. Agora, eu não tenho mais débito. Começa um novo início. É assim na realidade espiritual, era assim na tipologia no Antigo Testamento em relação à festa da Páscoa, quando eles imolaram o cordeiro e o sangue foi passado entre eles e Deus. Deus falou, esse mesmo será o primeiro mês do ano. Embora não correspondesse ao mês cronológico, sendo o primeiro mês do ano cronológico, mas era o primeiro mês do ano espiritual deles. Por isso também o povo judeu passou a ter dois calendários, o calendário solar e o calendário lunar, o calendário festivo e o calendário de transações e comércio secular com o mundo. Assim também, nossa vida nesse mundo segue, né? Eu, com o meu tempo de vida biológica aqui, de vida física, eu tenho 33 anos, mas o meu tempo com Deus começou quando o Cordeiro foi apropriado por mim. Quando o sangue dele foi colocado entre mim e Deus, ali começou a minha verdadeira história, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Quem não tem o sangue nem começou a história. Mas presta atenção, o sangue nos dá nova história. O sangue nos livra da condenação, porque indica que alguém já morreu por nós. O sangue do verdadeiro Cordeiro sendo colocado sobre nós nos indica que o Salvador já morreu por nós. Mas depois de sermos salvos pelo sangue, com uma salvação eterna que não perderemos, todavia Deus exige que nós nos guardemos do fermento. Então não é porque eu estou aqui pregando em todos esses vídeos, falando que a salvação eterna é segura, que ela não se perde, que eu estou dando aqui licença para pecar, que a Bíblia dá licença para pecar. Não, de jeito nenhum. O sangue dá redenção eterna, baseado em uma remissão eterna. Mas isso não é licença para pecar. Embora você não perca a sua salvação, porque o sangue está sempre sobre você, você pode ver que mesmo no deserto aquele povo pecou várias vezes contra Deus, mas quando Balaão veio amaldiçoá-los, Deus falou, maldição não. Deus trocou a maldição em bênção e falou, não vi iniquidade em Jacó, não contemplei desventura em Israel. Mas como não? Se esse povo só vivia se rebelando, só vivia pecando contra Deus, como que Deus pode falar que não viu pecado neles? Porque posicionalmente Deus não viu. Estão debaixo do sangue do Cordeiro, não pode haver maldição. Não pode haver maldição para aquele que está em Cristo Jesus. Não pode haver condenação, não pode haver maldição, porque ele já levou toda a maldição, porque ele já pagou pela nossa culpa. Seu sangue foi colocado sobre nós. E não há nada que possa mudar esse fato. Nem mesmo as nossas próprias falhas. Mas isso não indica que se eu falhar, que Deus não vai me corrigir, que não vai haver consequências. Aquele que não se abstinha do fermento durante 7 dias, comendo apenas pães asmos, no tempo da herança, quando entrasse em Canaã, seriam deserdados. É o que nós vamos ver aqui. O momento, né, esse é o primeiro mês do ano, para a nossa alma, conforme o irmão estava dizendo aqui. Ou seja, quando eu criei, o sangue foi passado sobre mim e ali começou a minha história. Isso nos fala de regeneração, o início de uma vida nova e divina. No momento em que me aproprio conscientemente do Calvário, eu saio do mundo em espírito
e inicio a jornada para meu lar, para Deus. Por isso que em Êxodo 12, versículo 41 e 42, diz que foi no dia em que o sangue foi aspergido sobre a porta deles, passado com sopo, e eles comeram do cordeiro, foi também o dia em que saíram em peregrinação do Egito. Figura linda da nossa história, porque nossa história com Deus também começa exatamente no momento em que o sangue de Cristo é colocado sobre nós e nós cremos. Ali começou um novo ciclo, se inicia uma nova criação e nós partimos em peregrinação desse mundo rumo ao verdadeiro lar. A vida do peregrino inicia-se quando o sangue é colocado sobre ele. O segundo mandamento do Senhor foi que eliminássemos todo o fermento. Foi que eliminassem todo o fermento que havia na casa. É dito, 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia. Ou seja, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento da conversão. Certo? Por isso que logo depois da Páscoa deve-se começar a comer pães asmos. Logo depois de crer em Cristo e do seu sangue ser colocado sobre nós, devemos começar a nos santificar. Por isso é dito na tipologia, tirareis todo o fermento das vossas casas. Israel iniciou sua jornada de peregrinação comendo os pães asmos. Havia suficiente provisão de pão sem fermento para todos os 7 dias após a Páscoa. O velho fermento, ou seja, todo pecado consciente, deveria ser deixado no Egito. Havia tal urgência da parte do Senhor que 9 vezes ele ordenou que o fermento fosse eliminado. Paulo não demonstrou ter menos urgência. Quando Paulo vai aplicar a realidade de lançar fora o velho fermento, na epístola aos 1 Coríntios, ele fala, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, ou, como diz o grego, fornicação. A palavra grega é porneia. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento. 1 Coríntios 5, versos 6 e 7. Aqui então os 2 aspectos da verdade de Deus nos são revelados de forma extraordinária. Colocar o sangue sobre a casa refere-se à justificação. Lançar fora o fermento refere-se à santificação. Colocar o sangue significa a obra de Cristo por nós. Lançar fora o fermento significa a obra do Espírito em nós. Observe, porém, que não foi ordenado que se lançasse fora o fermento antes do sangue ter sido colocado sobre a porta. Interessante mesmo. O cordeiro, é verdade, deveria ser comido juntamente com pães asmos, pães não fermentados. O coração deve abandonar todo o pecado quando se apropria de Cristo. Contudo, não devemos tentar tirar fora o fermento da casa antes que essa seja apresentada para Deus, a fim de que o sangue seja colocado sobre a porta. Ou seja, Deus não está pedindo para você se santificar antes de ser justificado. Antes de você ser perdoado pelo sangue, Deus não pede para você se santificar. Sabe por quê? Porque você também nem tem condição de fazer isso. Então, olha que interessante. Nós vamos a Cristo como estamos. Mas imediatamente depois de crer em Cristo, precisamos deixar de ser como somos. Por quê? Porque antes não há condição em nós para me salvar baseado em minhas obras, na minha própria justiça, naquilo que eu sou. Então o sangue é colocado sobre mim e me justifica. Mas depois do sangue ser colocado sobre mim, o fermento tem que ser tirado do meu meio. Sangue na verga fala de posição justa. Fermento lançado fora fala de santificação na conduta. Aqui tem um pequeno poema, né, de um cântico muito lindo, que diz assim: tal qual estou, eu venho a ti, ó Cordeiro de Deus. Veio porque me convidas e pelo teu sangue vertido por mim. Então veja, só depois que o sangue foi colocado nas portas, foi que o fermento foi ordenado que fosse lançado fora da casa. Só depois que uma pessoa crê em Cristo é que Deus pede para ela se santificar. Como que às vezes até no cristianismo isso tem sido invertido? As pessoas falam assim,
muda de vida para vir a Jesus. Mas isso aí é lançar o fermento antes de passar o sangue. Isso é impossível. Nem tem como nada que você faz ter algum valor para Deus sem primeiro você estar numa posição justa diante dele. Primeiro deve-se ir a Jesus, para que o sangue dele te perdoe. E depois o Espírito dele vai te capacitar a se santificar. Por isso que a ordem é primeiro o sangue na porta, depois o fermento lançado fora da casa. Mas muitas vezes a gente, até quando nós vamos pregar o evangelho, nós encontramos pessoas falando assim, deixa eu melhorar um pouco o meu comportamento, pagar as dívidas, perdoar as pessoas, deixa eu acertar a minha vida primeiro, depois eu vou para Jesus. Ora, o que é isso? Isso é impossível. Porque mesmo que você fizesse boas coisas para ir a Jesus, essas boas coisas não são contadas, porque sua posição está errada. Você é alguém que não tem sangue, você merece morrer. Porque você herdou uma culpa de Adão, independente do que você tenha feito ou não. Você nasceu de Adão, você foi feito pecador por nascimento, por constituição, como diz Romanos 5,19. A tradução de Darby diz bem claro, de acordo com o grego, pela ofensa de um só, muitos foram constituídos pecadores. Você não precisa fazer nada, só precisou nascer. Você nasceu, você já está numa posição errada e merece o inferno. Mas o sangue de Jesus, o Cordeiro, foi provido para você ser salvo dessa posição. Então, primeiro Deus quer que você receba perdão, que você seja perdoado, que você seja lavado, purificado pelo sangue. Só então depois é que o fermento será lançado fora. A obra completa de justificação introduz imediatamente a obra complementar da santificação. Somente quando o sangue está sobre a porta, temos então poder para lançar fora o fermento. Por isso Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação, ou seja, lançai fora o fermento, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós. Veja, Filipenses 2, versos 12 e 13. O Espírito Santo agora está na casa. O Senhor não diz que a presença do fermento na casa é uma evidência de que o sangue não está na porta. Isso também é que muitos cristãos pensam. Mas se essa pessoa fosse salva, ela não pecaria. Mas veja que na própria tipologia é dito que aquele que colocou o sangue na porta tem que lançar o fermento. Se tem que lançar, é porque mesmo que o sangue está na porta, ainda é possível que a pessoa guarde fermento dentro da casa. É isso que as pessoas não entendem. Salvação eterna não tem a ver com conduta e com santidade da pessoa. Tem a ver com ela crer em Cristo. A santificação é uma coisa que entra porque o Espírito Santo a está santificando. Mas e se ela não está dando chance para o Espírito Santo santificá-la? Isso não indica que ela não foi salva. Assim como o fato dela ter fermento dentro da casa não indicava que ela não tinha passado o sangue na porta. É isso que principalmente a teologia não compreende. Todos pensam que se a pessoa foi salva, necessariamente ela tem que viver em santidade. É claro que Deus quer, esse é o ideal de Deus. Mas o próprio fato de, na tipologia, Deus dizer que tem que ser lançado fora o fermento depois do sangue ser colocado na porta, indica que alguns não iam querer lançar o fermento, embora o sangue estivesse sobre a porta. E é aqui que a gente responde a dúvida que fica. Se um cristão foi salvo e todavia vive e não consegue se libertar de certos pecados, indica que ele não foi salvo? De jeito nenhum. Ele foi salvo. Ele só não lançou fora o fermento. O sangue está na porta. O problema é que o fermento não foi tirado dentro da casa. Mas Deus quer que o fermento fique? De jeito nenhum. Deus quer que o fermento seja lançado fora. Se todavia ele não lançar o fermento, ele continua sendo salvo. Só que por ter fermento, nós vamos ver, ele vai ser deserdado no tempo da herança. Então,
É isso que nós temos que prestar bastante atenção. Ainda continua aqui, olha. Ao contrário, assume-se que o perigo que cada casa corre é o fato de haver fermento conhecido, ou que pode ser conhecido, e que não foi eliminado. Portanto, jamais estaremos sendo demasiadamente passivos no que se refere ao sangue, nem excessivamente ativos no que se refere a lançar fora o fermento. Nunca ache que por você descansar no sangue você está sendo passivo demais. O sangue é isso aí mesmo. É redenção eterna, segura. Ele te deu a vida eterna e ninguém vai te arrebatar das mãos dele. Então nunca ache que se você descansa no sangue você está sendo passivo. Você está sendo crente. Mas por outro lado, nunca ache que você está sendo demais extremista ao querer a santidade. Porque o fermento, todo pecado tem que realmente ser lançado fora. Mas o fato de haver fermento na casa não indica que o sangue não está na porta. O fato de algum irmão ter dificuldade para lidar com certos pecados, para alcançar a vitória e a libertação, ter uma santificação plena e completa, não indica que ele não foi salvo pelo sangue expiador e redentor. Meus pecados mataram o meu Salvador, eu devo agora matar os meus pecados. Esses dois mandamentos divinos acarretam sérias consequências. O israelita ou egípcio que se recusou ou descuidou-se de aplicar o sangue sobre a porta pereceu. Ele pereceu na mão de Deus. Ele pereceu no Egito. Ele morreu. Todos os que permanecerem morreremos, como está escrito em Êxodo 12:33. Mesmo que essa casa estivesse relativamente livre de fermento, o anjo da morte entrou ali e matou o primogênito da mesma forma. Olha que coisa interessante. Vamos supor, como o irmão Pento está falando aqui, que uma casa estivesse sem fermento. Fermento significa pecado, conduta pecaminosa. Ela está sem fermento, mas não aplicou o sangue. O anjo da morte vai entrar ou não vai? Vai entrar e vai matar. Isso indica que se alguém estiver sem a cobertura do sangue de Cristo, não importa se essa pessoa tem pecado ou é justa. Não importa se ela vive uma vida justa, moralmente justa ou pecaminosa com fermento. Ela vai ser morta do mesmo jeito. O israelita ou o egípcio que não tivesse fermento na casa, mas tivesse sem sangue, morreria. Enquanto o israelita ou o egípcio que tivesse fermento na casa, mas tivesse o sangue na porta, viveria. Você está entendendo o paralelo? Isso indica que, por mais pecador que eu seja, por mais fraquezas que eu tenha, se eu crio, se eu descanso na obra e no sangue dele por mim, eu sou salvo. Agora, por mais moral que eu seja, mais sem fermento que eu seja, se eu não me baseio diante de Deus no sangue, eu sou devedor. Quer eu seja uma boa pessoa, quer não. Eu sou condenado. Porque o que me dá justiça diante de Deus não é eu ter ou não fermento, não é eu ser bonzinho ou não. É eu ter o sangue colocado sobre a minha consciência ou não. É eu ter me apropriado pela fé do sangue ou não. Você vê que o assunto do fermento é uma questão de conduta e de santificação. O assunto do sangue é um assunto de justificação. O que dá salvação eterna, o que me livra da condenação do anjo da morte é o sangue. O que me dá direito de herança na terra é lançar fora o fermento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu tiver sem fermento, mas não tiver sangue, sou condenado do mesmo jeito. Agora, se eu tiver com sangue, apesar de ter fermento, eu não sou condenado. Eu posso, no máximo, ser deserdado. É isso que ele está falando aqui. O israelita que estivesse sob o sangue, mas se recusasse
e descuidasse de lançar fora o fermento, seria eliminado, não no Egito. Ele tampouco seria morto pelo anjo da morte. Também não seria separado de Deus, mas seria excluído da população de Israel. Em outras palavras, ele era um dos peregrinos, mas estava sob a sentença de excomunhão, embora salvo pelo sangue e caminhando em direção a Deus. Não se tratava de destruição eterna. Em relação à excomunhão, Paulo cita a mesma expressão aplicada à exclusão de alguém de entre o povo de Israel. Ele diz em 1 Coríntios 5,13, assim como está dito em relação a Israel em Deuteronômio 24,7. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, para ser entregue a Satanás para a destruição da carne, conforme ele diz também em 1 Coríntios 5, mas para que alcance uma salvação final. Então, veja que a excomunhão vai privá-lo da vida nesse mundo, vai tirar a herança dele no reino, mas não tira a salvação, porque o irmão que fornicou com a madrasta lá em Corinto, que não se santificou o suficiente, mesmo esse pecado tão grosseiro não tirava a salvação dele. Paulo vai dizer que ele vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne, muito provavelmente ele vai perder o reino, se morrer nessa condição, mas Paulo diz que o espírito dele continuaria salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5,5. Mas embora o espírito está salvo, porque o sangue do cordeiro está sobre ele, porque o fermento não foi tirado da sua vida, ele vai ser excomungado da comunhão da igreja e vai ser disciplinado na era do milênio. Graças a Deus a gente fica sabendo que muito provavelmente por causa dessa repreensão, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, esse irmão se arrependeu. E aí o destino dele foi alterado, graças a Deus. Ele foi reaceito na comunhão e pôde seguir vitoriosamente o caminho. Mas eu só estou citando isso aqui para nós entendermos essa tipologia. O sangue garante salvação eterna, mas é lançar fora o fermento que garante direito à herança. A falta de sangue dá condenação. A falta de limpeza em relação ao fermento da perda de herança. Sua salvação está assegurada, mas o discípulo que, semelhantemente ao Corinto, que praticou incesto, usa o privilégio da salvação eterna como uma capa para acobertar o pecado, deve deparar-se com uma grande desilusão no tribunal de Cristo. Nessa ocasião, nenhum apelo ao sangue livrará do julgamento aquele que come hoje fermento. Coloca o sangue sobre ti, ó minha alma, lança fora o fermento. Determinada ocasião, certo viajante observou um carpinteiro na cidade de Nazaré, examinando sua casa em busca de fermento. Esse homem cingiu-se e vasculhou cada mesa, abriu cada gaveta, varreu cada armário, até que repentinamente, com um grito de horror, ele deu um passo para trás. Um trabalhador havia deixado um pedaço de pão velho em uma pequena bolsa de lona. Solene e ansioso, o carpinteiro tomou aquele objeto, segurando com 2 pedaços de madeira, não com seus dedos, e levando até o fogo, jogou na chama aquela bolsa e tudo que nela havia. Assim era que o judeu, no tempo da Páscoa, se abstinha do fermento. Esse carpinteiro nazareno aqui não quis nem mesmo tocar com seus dedos no fermento. É com esse rigor, espiritualmente, que nós temos que lidar com o pecado. O sangue me deu posição eterna diante de Deus de salvação. Mas o sangue não faz o papel da santificação na minha vida. A santificação é uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que, depois de ter me apropriado do cordeiro e do seu sangue, que me deu salvação eterna, lançar fora da minha vida o velho fermento. Isso é santificação. E para aquele que, apesar de ter o sangue na porta, não lançou fora o velho fermento, ele não é salvo? Não, ele é salvo. Porque podia acontecer de um israelita não lançar fora o fermento, mesmo depois de ter o sangue passado nas portas. Mas o que ele ia perder? Ele não ia perder a herança. Ele não ia deixar de ser salvo do Egito e da condenação que caiu sobre aqueles que estavam no Egito. Mas ele ia perder a herança na terra de Canaã.
Sangue me dá justificação. Lançar fora o fermento me dá santificação. Uma coisa é posicional, outra coisa é disposicional. Uma coisa me dá vida eterna para sempre, numa posição que não pode ser abalada. A outra me dá direito à herança ou à exclusão dela. Que nós possamos aprender com isso e recebermos essa solene advertência da palavra de Deus. O tipo do sangue do fermento é um tipo que ilustra a necessidade de santificação mesmo depois da salvação. Por quê? Porque tem a ver com o nosso destino na herança naquele dia. O sangue serve para enquanto estamos aqui. Diante da herança vai ser o quanto nós limpamos do fermento, que vai poder garantir herança ou não para nós. Assim também, nenhum apelo ao sangue do tribunal de Cristo vai servir. No tribunal de Cristo, o que vai estar sendo julgado é as obras. É se eu me santifiquei ou não do fermento. Mas se eu perder a herança por causa de falta de santificação, isso não indica que o sangue não garantiu a minha posição eterna. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que nós que já temos o sangue, possamos também lançar fora todo o velho fermento, purificando-nos e aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, como Paulo diz em 2 Coríntios 7, versículo 1. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos continuar considerando, esse tratado escrito pelo irmão Penton acerca do Tribunal de Cristo, mas agora nós vamos falar sobre o dia da justiça. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.